Grande abraço a você, torcedor. Está começando nesta segunda-feira, véspera de Natal, e os corintianos estão felizes à beça. Afinal de contas, o Gino foi para o Japão, e como o Antônio Marcos não acreditou, mas o Gino acreditou, o Corinthians bicampeão mundial. Não importa aquele título, há vários anos atrás, a FIFA não considera, mas os corintianos consideram. Parabéns a você, corintiano. O Cidade Esportes que está começando, para você de Jacareí, para você de São José dos Campos, que tem a nossa apresentação aqui ao lado do nosso comentarista Antônio Marques, e com a direção geral do Rodrigo Leal. E aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo para essa ceia de Natal, que você está às 10 horas da noite dessa segunda-feira nos acompanhando, o Lino, que passou pelo São Paulo, está por aqui, mais uma vez, Antônio Marques, uma presença de peso por aqui, não, Marques? Um abraço, Luiz, um abraço, amigo da TV Cidade de Jacareí, realmente é mesmo. Estamos aqui recebendo o Lino e o Marcelo Flecha. O Marcelo Flecha tem uma história muito grande no futebol também. O mesmo acontece com o Lino, jogador que passou pelo São Paulo, passou por várias equipes aí no Brasil. Uma pessoa que entende muito de futebol, poderia até trabalhar como treinador, parece que ele não gosta, mas seria um grande treinador porque ele entende. Ele viveu o futebol e ainda vive o futebol. Grande Lino, um abraço para o Lino, um abraço também para o Marcelo Flecha. Exatamente. Para você, telespectador, lembrando o seguinte: se você vai passar a sua véspera de Natal ouvindo aqui o Lino conosco, no Réveillon do dia 31, aquela passagem de ano, eu não sei a data aproximadamente quando cai, mas com certeza você terá o Marcelo Flecha aqui no nosso programa para falar do Jacareí Atlético Clube, para falar da vida dele. Aliás, um menino que se dedicou muito ao Jacareí, que deveria até mesmo como técnico estar hoje comandando uma das categorias de base. Aliás, Lino, parece que Jacareí é difícil alguém valorizar as coisas daqui, não? É isso mesmo ou estou errado? Boa tarde a todos. A gente sempre briga nessa tese aí, né? Aqui é um pouco complicado. Aqui só é valorizado as coisas dos outros e de fora. E a gente mesmo da cidade paga por isso. Você acha que hoje, nós sempre falando, o ano termina para o Jacareí Atlético Clube time profissional, né, Antônio Marques? Termina de uma forma não legal. O time permanece aonde estava, ainda na 5ª divisão do futebol de estado de São Paulo. Tem que se mudar o quê no Jacareí para conseguir subir esse time? Na verdade tem que mudar tudo, né? Falta investimento, né? Falta, na verdade, alguém que venha com o intuito de fazer o Jacareí, não para amanhã, mas para daqui 10, 15 anos. Porque o futebol eu vejo como planejamento. Eu sempre cito essa frase, que o futebol ele não é um churrasco, que você leva cerveja, o outro leva carne e dá tudo certo. O futebol precisa de anos de trabalho. Então eu vejo o Jacareí assim, em péssimo estado. Eu sou favorável a acabar isso daí. Eu cederia o estádio para a cidade, para a gente desfrutar daquilo, porque o Jacareí não sai disso. A gente estava comentando fora do ar aí. Se você pegar, quem que revelou o Jacareí? Só o Hermerson, em 89. E eu vejo em situação precária os meninos que ficam aí, não tem infraestrutura de nada. Deus o livre guarde se alguém se machucar, quem que vai cuidar desse menino? São processos na justiça. Me desculpe aqueles que gostam do Jacareí. Eu também queria ver o Jacareí. Hoje é um time que deve, né? Na verdade, todos devem, mas não tem infraestrutura nenhuma, não tem um centro de treinamento, não tem a equipe médica, não tem plano odontológico, não tem nada. E não é assim, é um time de aluguel, vem os empresários, pagam e vão embora. E a região nossa, que é rica em talento mesmo, mal se desfruta disso. Ô Lino, a gente sabe que você saiu de Jacareí, depois que você saiu, alguns jogadores saíram também na época. Até hoje a gente não ouve falar mais que saíram alguns jogadores para time grande. Significa que não está revelando ninguém em Jacareí. É onde a gente volta a falar da base, que na nossa época tinha os campeonatos de interbairros, entendeu? Você tinha gente para ver. Hoje você não tem mais nada. Inclusive saiu o Marcelo Flecha. Vários outros jogadores, Jusemar, exatamente. Tantos outros por aí, mas o que acontece? A gente não tem mais aqueles torneios que tinha na nossa época. Aquele modelo, você falou no Interbairros, que há vários anos, eu acho que aproximadamente uns 6 anos, 8 anos, nós tínhamos aqui na cidade de Jacareí o Interbairros. Aquele modelo de competição, ele seria adequado hoje? Sim, para a nossa realidade? Por uma base. Isso adequa? Você pega hoje, cada bairro de Jacareí, você divide, põe um professor de futebol, ou de vôlei, de basquete, de rugby, cada bairro tem a sua modalidade. Você põe lá, ele começa a desempenhar um trabalho, desde que as crianças estejam matriculadas, com nota azul. Depois de 6 meses do trabalho, você faz o Interbairros. Em cima do Interbairros, você pega um treinador da cidade. Você acha que é muito difícil fazer isso? Nada, falta só boa vontade, né? Porque centro comunitário nós temos.
A gente tem uma É o que quadra de mais futebol de tem salão, aqui, né? antes se falava que não tinha, o Vicente Esquema acabou porque não tinha quadra. Hoje você pega a quadra do Paraíso, é para profissional, do Elvira, Do Camais. do Camais, né? Desculpa, o antigo Elvira do Aqui do Camais, centro também. do centro e tantas outras. Então falta um incentivo de alguém que está Você acha- administrando isso daí. Você acha que está na contramão, por exemplo, a cidade? Você tem um excesso de quadra e não tem campo? Não tem campo, não tem campeonato, porque ela não tem a base. Onde você vai montar um campeonato de salão? Quando fazem são 3 times. E um detalhe importante. 4 de futebol de Tá. salão. É caro fazer um campo de futebol, um estádio? Porque fazer um gramado, é para ter um você treinamento. hoje, Lino, é um empresário aqui na cidade, é um jogador de destaque do futebol brasileiro. Hoje você tem a escolinha do Lino, funcionando aqui numa região privilegiada da cidade de Jacareí. É muito caro para se investir ou fazer aquilo que você tem lá na sua área de trabalho para a cidade? Vamos falar em termos de comunidade de prefeitura. Isso. Hoje foi uma vergonha a final do campeonato da cidade de Jacareí, Você Que foi de fora Jacareí. da cidade. foi no Vale do Sol em São José, por falta de campo. Aí eu vejo o estádio municipal da cidade fica na mão do Jaque. Até alguns meses atrás não tinha água, não tinha luz. E a gente não pode desfrutar dele porque fica na mão do Jaque. O Jaque não sai disso. É uma fábrica de sonho. Menino ficando embaixo da arquibancada, uma situação feia. Não tem campo para se jogar no amador. Então, a solução, eu até tive no Morumbi há 15 dias atrás, jogando com os ex-jogadores lá, e levei um pessoal de Jacareí. Um campo sintético, medida oficial, estava tendo jogo das 8 da manhã no São Paulo até as 8 da noite. Então isso resolveria. Um custo disso Seria a solução, então? seria a solução. O custo disso é de 1 milhão a 2, vamos chutar com vestiário, com uma estrutura legal. Você tem E o jogos uso das dele 8 seria da já, manhã certo. que não tem manutenção, a grama sintética. Não há né? necessidade. Das 8 da manhã às 5 da tarde resolveria. E o estádio municipal nosso seria um centro comunitário. A gente está falando como é o João do Pulo em São José. As E tem semifinais jogos e direto, finais né? e uma rodada no domingo tendo lá, com pista de atletismo, você entendeu? Com quadras de vôlei, com caminhada. Então é isso que está faltando em Já Jacareí. teria, por exemplo, um bairro que poderia receber isso? Não sei te dizer isso, entendeu? Eu acho que o Meia Lua hoje ele é uma referência no esporte. Agora, aí. você tem também um campo lá onde o Antônio Marques reside, no Santo Antônio do Boa Vista, aqui em Jacareí. Eu até dei uma passada por lá, não sei se o nosso telespectador passou aqui em Jacareí, no Santo Antônio do Boa Vista. Lá você tem um campo já com um barranco, que a arquibancada poderia ser construída, o barranco cortado e construído lá. Isso seria, o custo seria menor, Lino? Porque a grama sintética, ou se não fosse sintético, seria mais barato. A grama normal seria caro, então? Mas a grama normal, ela Desgasta dela, né? O Vale do Sol, por exemplo, inaugurou há 4 meses, dura mais 2, porque tem escolinha. Aí você pega, por exemplo, vamos no estado do Jacareí. Eu sei porque o Jusemar é meu amigo, Pereira, os advogados querem jogar, os médicos têm direito, só que o gramado ele não suporta. E não teria E quem condições, cuida? né? Quem cuida disso? Teria que ser ou a Liga de Jacareí ou a Prefeitura ter o campo dela, para ela que cuide disso daí, para a gente consiga manter os campeonatos. Agora, quem que cuida lá do Estado de Salvador? Quem que cuida desses campos aí? A comunidade? E esses campos... Fica largada, a molecada pula, os meninos pulam, invadem, jogam, entendeu? Tem jogo, então não consegue. Então, E sem contar que tem alguns campos que não tem nem vestiário, né? Exatamente. Então, Pelo Secap foi entregue metade do ano passado, esse ano, se me fala em memória, o campo não tem vestiário. Eu não sou a pessoa ideal, não sou engenheiro agrônomo. Mas como é que você planta uma grama esmeralda no saibro? Quer dizer, não teria condições. Teria que ser na terra vegetal, na preta. É. Então você vai lá jogar, eu já joguei lá, é duro. Quem que cuida daquilo? Aí que tá, fazer faz, mas a gente tem que ter alguém responsável por um campo para se Exatamente, alguém cuidar. vai tomar conta ali. Tomar conta. Não O ter... administrador da área. Administrador da área, quem seria? Administrador da Liga de Jacareí, a prefeitura, a comunidade, os clubes, os presidentes de clube. A gente teria que começar tudo do zero, se organizar. Isso Agora, aí. o Lino e Antônio Marques, é interessante, né? Quando nós falamos de Jacareí, a gente pode até caminhar para São José dos Campos, porque São José dos Campos está disputando a Série A2. O erro também está em São José? Muito. Porque ela tem, eu acho que, a receita deles é bem maior com relação ao investimento. Lá nós temos campos e temos estádio, que é da prefeitura. Lá estão na contramão também, na sua opinião? Porque hoje você tem o Márcio Bittencourt, né, Antônio Marcos, Exatamente. comandando o São José, montando o São José para a Série A2, que nada e morre na praia. Se nós não tivermos base em São José, o time não sobe. Ou dinheiro faz a diferença. Também. Mas São José, se você pegar o futebol amador lá, ele é melhor que a 3. Ah, sim. O nível de jogadores É muito E grande. melhor, né? e Muito melhor grande. que a São- segunda divisão também. muito melhor que a 2. Aí você pega o Márcio Bittencourt hoje. Por quanto tempo é o contrato dele?
Só durante a vigência da Série E depois, A2. o que é feito com o São José? Fica naquela questão de qual... Acabou o Campeonato Paulista, acaba o São José. É um depósito, acabou. É isso que o futebol não permite. Quando o Tite foi eliminado, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Exatamente. Isso, que na foi feito? Libertadores. Mantiveram o treinador. Mantiveram e fizeram uma reformulação no time. Olha o planejamento. Quantos jogadores do Corinthians hoje chegaram em 2008 no rebaixamento para a Série B? 8. Se você fizer uma análise... Se você pegar o São José... Manteve-se a base. Manteve-se a base. Se você pegar o São José agora, com o Márcio Bittencourt, Isso. dá 3 anos de contrato para ele, dá a Série D Exatamente. Do Campeonato Brasileiro Brasileiro. para disputar. Esse ano eu não sei se sobe, mas duvido que o ano que vem não suba. Mantém a base, mantém isso. Não, aí acaba time de aluguel, é interesse político, é interesse de algum empresário. Agora, eu não sei, mas para mim trouxeram o técnico certo. É um técnico que viu o Concordo, futebol. Concordo, eu sempre fui a favor. Eu fui procurado uma época pelo presidente do São José e pelo da treinador. Padaria. Era o anterior ao Robertinho, eu não me Gente, recordo o Ramiro? nome. Não lembro, não me Tá. recordo. Foram me procurar se eu gostaria de jogar. Eu falei, jogo até de graça pro São José. Não quero nem pensar em dinheiro que eu tenho meu trabalho Seria um aqui. reforço importante. Quem é o presidente? Era de Fulano. São Paulo. Quem é tá. de São Paulo? Eu falei, não. Então eu não vou dar minha cara aqui, porque na segunda eu vou ser cobrado. Pelos meus familiares, pelos meus Exatamente. amigos, Pelos torcedores. pelos meus clientes, pelos torcedores. Agora o pessoal vem de fora e vai embora. Então eu sou contra vir o pessoal de fora administrar, pega. O Zico usou uma frase que é interessante. Empresa falida ninguém compra. Tenta vender a sua empresa falida. Ninguém vai querer. Por que o clube de futebol todo mundo quer ser presidente? Certo. Alguma coisa de bom tem. Então, quem é da cidade teria que pegar. Então eu vejo o Robertinho hoje com um conceito maravilhoso. Abraçou a causa, é da cidade, trouxe o Márcio para administrar. É lógico que existe ainda outros planejamentos que eu acho que está errado. De manter só o Campeonato Paulista e depois acabar. Disputar a Copa Kaiser, Copa não sei o que dá uma vaga para... Não, eu acho que teria que estar no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então falta um Quer dizer, pouco de pra planejamento, valorizar, mas ainda então. está no caminho E ser O São mais José ousado. disputou já o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Já disputou. E foi Sim, muito bem. Inclusive da segunda divisão subindo para a Série A do Campeonato Aí eu volto a Brasileiro. falar, o São José tem base? Não, Tem, sub-10, sub-15, não tem. Isso aí foi vendido. Nunca ouvi falar. Foi vendido, o que foi tem, dado. O que tem em São José dos Campos, que o torcedor de São José sabe, é o projeto Atleta Cidadão. Inclusive, desse Atleta Cidadão, alguns meninos que estavam sonhando com a Copa de Futebol Júnior de 2013 terão seus sonhos abalados em razão de uma equipe terceirizada assumir o São José na hora da onça beber água, ser interessante para os meninos. Exatamente. São José já sai na frente por ter esses projetos de atleta cidadão, por ter um futebol amador forte. Eu costumo dizer que se você montar uma seleção do futebol amador em São José, sobe. Se você pegar jogadores igual o Boy, o Riva, o Boy, aquele rapaz que está sentado ali, o Marcelo Flecha. com certeza. Mas você vai tirar o rapaz de uma empresa, de um trabalho, 3 meses, depois você vai... Não, mantém ele. Que vai 2 anos de contrato para se tornar um brasileiro. Você reforça com jogadores Exatamente. experientes. Eu vejo o São José hoje, por exemplo, vamos montar um time para 2, vamos. Você pega um goleiro, o do Santos, o Fábio Costa. Vai atrás dele, paga um salário bom, não tem como. Traz um garoto experiente, põe 2, 3 no futebol amador, traz um volante experiente que tenha jogado. Olívio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao nosso apoio cultural e a gente volta na sequência para concluir com o Lino esse assunto. Um abraço e até já.